pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje no canal Professor Uchoa ver a resolução de mais uma questão de eletricidade, tá? Uma questão de campo elétrico, desta vez foi pedida por mais um aluno, tá? Mais um aluno que nos pediu essa questão e nós vamos responder para vocês. Uma questão que trata de campo elétrico uniforme e pede o conhecimento a respeito de como é a ideia da geração da tinta e como é o desvio da tinta em uma impressora jato de tinta. Tá? Então, na impressora jato de tinta, como é que o sistema funciona? Vamos ver a nossa videoaula explicando essa questão, que é uma questão que caiu na Universidade Federal de Minas Gerais. Ok? Então, é isso. Vamos assistir. Antes de mais nada, lembre-se, ative o sininho, tá? Deixe seu like e continue assistindo nossos vídeos que nós vamos estar postando cada vez mais aí para vocês, ok? Um forte abraço e lembre-se, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Olá pessoal, vamos lá, o canal Professor Uchoa, o show de física, vai agora responder mais uma questão para vocês a pedido de nossos alunos, ok? Essa questão foi enviada aí por mais um aluno. Vamos responder essa questão então. É uma questão que caiu no vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais, certo? Uma questão de eletricidade que trata de campo elétrico uniforme, ok? Então a questão lá diz o seguinte, que nós temos, numa máquina impressora, que nós temos os elementos fundamentais de uma máquina impressora, a jato de tinta. Nós temos o gerador de gotas, onde as gotas vão ser geradas e lançadas com uma certa velocidade. Depois elas são enviadas para um eletrizador, certo? O eletrizador vai carregar essas gotas. A questão diz que a carga das gotas será uma carga negativa, tá ok? Então carrega as gotas e elas são lançadas numa região entre duas placas defletoras. Essas placas são metálicas e estão eletrizadas, é onde existe o que nós chamamos de campo elétrico uniforme, certo? Então essa partícula, essa gota, vai ser lançada e ela deveria passar direto, mas não passa direto, ela sofre um desvio que nós chamamos de deflexão, ela é defletida para aquela região, chegando a bater no papel para formar parte de uma letra, aqui nesse ponto P. Certo? Então, a tinta atinge esse ponto P. Ela é gerada lá, é eletrizada e, digamos, a questão diz que é com carga negativa, chega na região que vai, então, ser defletida por causa do campo elétrico uniforme e, com isso, ela vai bater lá naquele ponto, certo? Então, a questão nos pede que nós descobramos quais são as características desse vetor campo elétrico, tá? Então, vamos analisar aqui direitinho. Perceba só, quando a gota de tinta é gerada e é eletrizada, ela adquire uma carga elétrica negativa, tá? Ele diz que a carga é negativa. E por ser uma carga negativa, o que acontece? Vamos lembrar daquela expressão que diz que força elétrica, aquela relação é igual a carga vezes o campo elétrico. Estão lembrados? Então, por essa relação aqui, nós percebemos o seguinte, que os dois vetores, força elétrica e campo elétrico, eles se relacionam através da carga, né? A relação entre eles nós podemos descobrir através do sinal da carga. Perceba que foi dito que essa carga elétrica é negativa. Se essa carga é negativa, então você vai perceber que o vetor força elétrica, ele será oposto ao vetor campo elétrico, certo? Força elétrica é oposto ao vetor campo elétrico. Com isso, nós podemos então dizer o seguinte, que a força elétrica está apontando para onde? Ora, se a partícula se desviou para cima, é lógico que aqui nós vamos ter uma força elétrica para cima. Lembre-se daquela ideia lá do conteúdo de lançamento horizontal, né? Então, nós vamos ter a força elétrica aqui que atua sobre a gota de tinta, é uma força para cima, certo? Mas se essa força é para cima, que está desviando a gota de tinta, então, como a carga é negativa, a força e o vetor campo elétrico eles vão ter sentidos opostos, tá certo? Então, com isso, eu descubro que nessa região,
o campo elétrico ele vai ter que ser para baixo, né? Nós vamos ter aqui um campo elétrico, um vetor campo elétrico para baixo. Esse vetor campo elétrico, por conta da carga ser negativa, então força e campo são vetores opostos, tá certo? Outra coisa, eles têm a mesma direção, tá? Eles têm a mesma direção porque aqui nós temos aquela ideia do produto de uma grandeza escalar por um vetor. Aí o resultado é um vetor que tem mesma direção. O sentido só muda porque a carga é negativa, então eles são opostos, tá certo? Então, se o vetor campo elétrico ele é para baixo, você já vê a resposta lá na questão, que é a letra B, né? Ele aponta, ele mostra que na letra B que o vetor campo elétrico é um vetor vertical e para baixo. E se ele é para baixo, isso também nos permite constatar uma outra coisa, que aqui, em cima, a placa de cima ela é uma placa positivamente carregada, como está aí, uma placa carregada positivamente. E a placa de baixo, ela é uma placa carregada negativamente, certo? A de cima é positiva e a de baixo é negativa. Por quê? Porque o vetor campo elétrico, ele sempre aponta, tá? O sentido dele é no sentido da carga positiva para a negativa, certo? Uma outra coisa, perceba que a velocidade aqui ela não tem a mesma direção que a força e o campo, tá? Não pense dessa maneira, não pense errado. A velocidade aqui ela vai mudando constantemente de direção e de módulo, tá? Por quê? Porque nós vamos ter nessa direção aqui, na mesma direção e sentido da força elétrica, que é a resultante, aqui você não precisa pensar na ação da força-peso, tá ok? Não precisa. Então, a não ser que a questão diga, fale da força-peso, mas não precisa da força-peso, você vai ver que tem uma aceleração aí nessa direção vertical. Então, a velocidade na vertical, a partir desse ponto aqui que não tinha velocidade, porque ela era só horizontal, ela vai aumentando. Então, quando a partícula chega aqui, a gota de tinta, ela vai ter uma velocidade maior do que o valor que entrou, porque ela vai ter duas componentes. Essa horizontal que não vai mudar, vai estar aqui o tempo todinho, e a vertical que surge a partir do momento que ela entra no campo elétrico. Tá certo, pessoal? E outra coisa, se eu quiser, eu posso desenhar aqui as linhas de força, né, ou as linhas de campo, que são linhas paralelas devido ao campo elétrico ser uniforme, são linhas paralelas igualmente distanciadas, que indicam a direção e o sentido do vetor campo elétrico. Ok, pessoal? Então, essa equação nos ajuda a responder e dizer que o vetor campo elétrico ele é um vetor que vai ter o módulo desse vetor é constante, tá bom? Que seria o módulo da força dividido pela carga, ou então você poderia lembrar que no campo elétrico, o vetor campo elétrico ele tem módulo também dado por sigma, que é a densidade de carga sobre ε0, tá certo? É sigma sobre ε0 o vetor campo elétrico, onde você tem a densidade de carga e tem a permissividade elétrica aqui do meio, certo? Este é o módulo. A direção dele você vê que é vertical e o sentido é para baixo, repetindo. Por quê? Porque a gota de tinta é negativa, então força elétrica e campo elétrico vão ter a mesma direção e sentido oposto, ok, gente? Então é isso aí. Canal Professor Uchoa, o show de física respondendo para vocês mais uma questão, ok? Se você gostou, ative o sininho, deixe seu like e recomende nossos vídeos. Um abraço a todos e até logo mais.